as ondas desta vida destruir tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, e assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Mas ainda que demore, mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor Jesus concede a mim e a você, mais um dia do Senhor que podemos desfrutar da sua presença, desfrutar do seu santo e digno amor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa nesta manhã de domingo e que esse dia possa servir para você e para mim como forma de glorificá-lo, de servi-lo e de buscá-lo como nosso Deus, como Senhor das nossas vidas. Você que está conosco, é uma alegria e é uma satisfação contar com a sua companhia. Você está a participar da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista neste domingo em sua escola dominical. Seja muito bem-vindo e que Deus assim também te abençoe. Nós vamos começar nesta manhã louvando a Deus e eu escolhi para nós louvarmos a Deus um hino muito gostoso. O hino no nosso Inário Novo Cântico de número 303, hino intitulado Pendão Real. Vamos juntos com alegria, com o nosso coração cheio de graça e amor, louvar a Deus cantando esta bela canção, esse hino em louvor ao Senhor.
Jesus, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Exformado já terríveis batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão, os que da vitória colhem nos valés, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Firmes em Cristo, é assim que nós caminhamos, firmados no seu amor, na sua graça e na sua bondade, assim que caminhamos. Oremos nesse instante, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos conversar com Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra, como nos ensina a tua palavra, está cheia da tua glória. Nesse momento, ó Pai, que acompanhamos a escola dominical, queremos, ó Pai, também estar cheios da tua glória, cheios do teu amor, cheios da tua graça e da tua bondade. Que o Senhor, ó Pai, por meio da tua palavra, visite a cada um de nós nessa manhã. Que teu Espírito faça morada em nossos corações e assim caminhemos fortalecidos na força do teu poder, fortalecidos pela tua santa palavra, fortalecidos pelo teu único e singelo amor sobre cada um de nós. Graças te damos por tudo, ó Pai. Graças te damos pelo teu grande amor. Graças te damos, ó Pai, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Abençoe, ó Pai, cada lar, cada família que acompanha esta mensagem. Que cada uma dessas casas, cada um desses lares, possam, ó Pai, nesse instante, receber a paz de Cristo, o amor de Deus o Pai e a unção e o consolo do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor desta feita com um cântico. Separei um cântico muito gostoso também de louvarmos ao Senhor, a canção Digno, uma música muito bela e que nos lembra da graça de Deus na nossa vida. Louvemos ao Senhor com este louvor nesse instante. Graças eu te dou, Pai, pelo preço
que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor. Que todo nosso louvor, nossa adoração seja dada a esse Deus que é verdadeiramente digno de todo louvor, de toda adoração. Vamos passar nesse instante ao nosso estudo bíblico, nossa escola dominical desta manhã. E nós continuamos hoje pelo 9º domingo a falar sobre este tema, ou tentarmos juntos responder esta pergunta: quem está no trono do teu coração? Temos visto ao longo dos últimos domingos que o nosso coração, infelizmente, é uma fonte de idolatria. O nosso coração, ele pode se tornar uma fábrica de ídolos, uma fábrica de deuses. O nosso coração, ele pode se tornar um verdadeiro panteão, fazendo vir à tona, fazendo surgir elementos que são
reconhecidos como divinos na nossa vida. Nosso coração ele é capaz de transformar as nossas criações em Criador. O nosso coração é capaz de pegar aquilo que fazemos e reconhecê-lo como se ele fosse maior daquilo que verdadeiramente é. Ao longo de tantos domingos nós temos visto isso. A importância de guardar o nosso coração, como diz Salomão, porque dele procedem as fontes da vida. Desde a semana passada, nós estamos também procurando responder uma segunda pergunta. Qual a origem das nossas certezas? Qual a origem das verdades que cremos? Semana passada nós começamos a meditar nesse tema, tomando como base o capítulo 3 de Gênesis. Hoje nós vamos continuar a meditar nesse tema e o nosso texto base é Colossenses capítulo 2. Abra a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. Você abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura do texto. Se por algum motivo você não puder abrir a Bíblia, você pode ler aqui no visor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 20 a 23. Te convido a acompanhar a leitura desses versos que dizem assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Repetindo a parte final: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Quem está no trono do seu coração? No último domingo, nós procuramos começar a responder essa pergunta: qual a origem daquilo que aceitamos como verdade? Nós vimos que a principal origem das nossas verdades, elas são transmitidas, seja no ambiente familiar, dentro da igreja, no ambiente escolar. As verdades, elas são primeiramente recebidas por nós as interiorizamos e depois, com o avançar da razão individual, avançar dos anos, nós muitas vezes questionamos essas verdades. O problema não está em questioná-las, o problema está em como questionamos. Nós vimos semana passada, tomando como base a narrativa de Gênesis, capítulo 3, a tentação empreendida pela serpente a Adão e Eva, que nós podemos ser tentados a encontrar a verdade em caminhos que não agradam a Deus. Adão e Eva foram tentados a seguir o caminho da autonomia, como o caminho para a busca da verdade. A autonomia aqui naquele texto bíblico, como vimos, começa com a sagacidade da serpente, mais sagaz do que todos os animais. A perversão da verdade que ela lança sobre Eva, e Eva confirma uma mentira como sendo verdade. E depois a negação das consequências. Nós vimos que a serpente buscou levar Adão e Eva a serem autônomos. E infelizmente ela foi eficaz no seu objetivo. Adão e Eva esqueceram, ou melhor, taparam os ouvidos à mensagem divina e seguiram o caminho do coração, o caminho da autonomia.
fizeram leis para si mesmos e desagradaram a Deus. Em vez da autonomia, como nós vimos, devemos ter o nosso coração cativo a Deus com alegria. Devemos nos esmerar no conhecimento da palavra e devemos perseverar na obediência desta palavra. Hoje nós vamos ver um outro caminho ímpio, que também é uma forma de pecado e que muitas vezes é utilizado como uma forma de buscar as nossas certezas. Com base no texto bíblico de Colossenses, que a gente acabou de ler, nós vamos falar hoje sobre o misticismo. Mas primeiramente, pastor, o que é o misticismo? O misticismo, e aqui especialmente o misticismo pagão que nós vamos falar, pode ser definido como a busca pelo sobrenatural, mas, porém, por caminhos que não foram dados por Deus em sua palavra. O misticismo em si ele não é um problema. Buscar o sobrenatural não é um problema. Pelo contrário, devemos buscar o sobrenatural. Na própria palavra de Deus, o misticismo é apontado como parte da revelação de Deus. Compreendemos e confirmamos a doutrina mística da união com Cristo. Como explicar a Trindade sem ser através de uma visão mística sobrenatural? Como compreender a presença de Cristo nos elementos da ceia, se não for por meio da sobrenaturalidade mística? O misticismo não está alheio à fé. A fé cristã ela é mística. Ela parte do sobrenatural. Ela se calca no sobrenatural. O problema, como está grifado inclusive nessa citação, é quando esse sobrenatural é buscado por caminhos que não foram dados por Deus em sua palavra. O problema do misticismo é quando ele é enfatizado em detrimento da palavra. Ele é buscado fora da palavra. E aí, nos dias atuais, a gente vê tanta coisa mística surgindo nas igrejas evangélicas e elementos que não estão na palavra. Objetos ungidos, réplicas de utensílios sagrados, Templo de Salomão, água ou terra de Israel, tijolo santo, tantos e tantos elementos que na verdade têm aparência de sagrado, como o texto que há pouco lemos. São culto de si mesmo. E a grande questão, como o texto do apóstolo Paulo diz, estragam-se, corroem em si mesmos. Aquilo que a palavra nos diz que deve ser aceito como sagrado, devemos aceitá-lo. Mas aquilo que a palavra de Deus não diz, não dá esse simbolismo, não o é. Vivemos tempos de uma fé muitas vezes mística, mas distante da palavra. O problema não está, eu vou voltar a enfatizar, na busca pelo sobrenatural. A fé cristã é mística. O problema está quando buscamos o sobrenatural em caminhos que a palavra não dá como caminhos de Deus. O misticismo pagão, esse misticismo fora da palavra, é combatido pela própria palavra. E aí eu coloquei 3 tópicos para a gente pensar nesta manhã. Como o misticismo pagão é combatido na palavra. Primeiramente, toda a verdade e toda a certeza está em Cristo. Colossenses 2, 1 a 4. Mantenha sua Bíblia aberta em Colossenses. Nós vamos, vários momentos, ler nesse texto. Colossenses 2, 1 a 4. A primeira lição, para não cairmos no misticismo enganador, é reconhecer que tudo o que precisamos saber a respeito do sobrenatural está em Cristo. O apóstolo Paulo, orando pelos colossenses nesse capítulo 2, ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face,
para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham, olha só, toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Riqueza, como diz ali, da forte convicção do entendimento. Essa declaração enfatiza que o verdadeiro conhecimento espiritual está apenas em Cristo, e Cristo lhe traz. Caminhando em Cristo, nenhum de nós será enganado com raciocínios falazes. Essa é a primeira lição, o primeiro antídoto contra o misticismo que está fora de Cristo. Primeiramente, como combater o misticismo pagão? Lembre-se, toda sobrenaturalidade está em Cristo. Toda verdade espiritual está em Cristo. Todo conhecimento que você precisa para a sua vida espiritual está em Cristo. Não está em movimentos ascéticos, não está em objetos sagrados, não está em orações mais fortes, não está em crendices populares. Tudo aquilo que você precisa para a sua vida espiritual está em Cristo e revelada na sua palavra. Segunda lição, tomando como base o texto de Colossenses. Além de lembrarmos que toda a verdade está em Cristo, cuidado com as falácias, cuidado com as aparentes verdades que são, na verdade, mentira. E o apóstolo Paulo vai falar de duas: as tradições e as mitologias. Vamos ler Colossenses 2, 8 e 9. O falso misticismo é cheio de falácias. São conhecimentos que são transmitidos como verdade, mas que não têm fundamento na palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 2, 8 e 9 assim: cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As duas fontes principais que Paulo menciona aqui como fontes de falácias: a tradição dos homens, os rudimentos do mundo. Muitas vezes, até os dias atuais, as histórias que são transmitidas, as tradições, as crendices populares, as mitologias, as histórias épicas, guardam grandes inverdades e afastam-nos do conhecimento verdadeiro que é de Deus. Cuidado com aquilo que aparenta ser verdade. Cuidado com aquilo que dizem assim: mas funcionou com o irmão tal, funcionou na igreja tal, fulano de tal viveu isso, viveu aquilo. Está na palavra? Se está na palavra, sim. Como a palavra de Deus diz sobre os crentes de Bereia, eles eram mais honrados porque tudo confirmavam na palavra. Confirme na palavra. Antes de seguir caminhos que dizem: mas fulano de tal foi abençoado, a igreja X está sendo abençoado. Isso está na palavra? Isso está na palavra? Sucesso nunca foi sinônimo de verdade. Isso é importante a gente saber. Nem todo sucesso, até mesmo na vida espiritual, é sinônimo de verdade. Falácias enganam a muitos, mentiras enganam a tantos. Toda certeza está em Cristo e na sua palavra. Cuidado com as falácias humanas, tradições, mitologias, histórias que são transmitidas. E por fim, uma terceira resposta bíblica: a aparência de sabedoria e espiritualidade, conforme a gente lê lá em Colossenses 2, 20 e 23. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Olha a ênfase.
coisas que se autodestroem com o uso. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmas, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O misticismo, quando está não ancorado nas Escrituras, afasta as pessoas de Deus. Por isso, ele parece sabedoria, mas não é. Cultuam um Deus que não é o Deus verdadeiro. Não cultuam por meio da palavra, têm aparência de sabedoria, são um culto em si mesmo. Esse misticismo parece espiritualidade, mas não passa de idolatria. Se traduz em pecado. Aquilo que não está findado, firmado, ancorado na palavra, não deve ser por nós praticado. Para nós concluirmos, meu irmão, minha irmã, os caminhos humanos para conhecer as verdades acabam, na verdade, por nos afastar de Deus. Como vimos semana passada, a autonomia nos transforma em nosso próprio Deus. Quando nós subvertemos a verdade, quando nós negamos as consequências e criamos uma pseudo-verdade. O misticismo, como vimos hoje, pode transformar tudo em sagrado, mas nos afasta daquilo que é verdadeiramente santo, o nosso Deus. Por isso que a ênfase que eu quero para concluirmos, na palavra de Deus está a verdade. A autonomia e o misticismo criam ídolos, o próprio eu ou aquilo que está ao nosso redor. Mas nós seguimos a palavra. Para concluirmos, Deuteronômio 29, 29 e João 17, 17. Ambos os textos nos falam da centralidade da palavra e da confiança no Deus da palavra. Deuteronômio 29, 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas essas palavras da lei. As encobertas, não. Não busque aquilo que está encoberto. Se está encoberto é porque Deus não queria que soubéssemos. Mas as reveladas, sim, elas sigamos. E essas coisas reveladas, elas nos santificam na verdade. A palavra de Deus, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Conhecer as verdades de Deus implica em conhecermos por meio da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, meu desejo nesta manhã, ao encerrarmos essa série de 2 estudos bíblicos sobre essa pergunta, onde estão as nossas verdades, é que possamos buscar as verdades na palavra e firmados verdadeiramente na palavra. Que Deus assim te abençoe e vamos orar nesse instante. Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos agradecendo a Deus por esse momento que tivemos nessa manhã. Eterno e poderoso Deus, o nosso coração, ó Pai, se alegra na manhã deste domingo na Tua presença. Se alegra, ó Pai, porque na Tua presença podemos conhecer as verdades da vida. Podemos conhecer as verdades sobre Ti mesmo. Não em nós mesmos, não em nossa própria lei, não em nosso coração. Tampouco, ó Pai, num misticismo fora da Tua palavra, em tradições humanas, nos rudimentos desse mundo. Ó Pai, mas que nós lembremos que toda a verdade está em Cristo e na Sua palavra. Que nós, ó Pai, lembremos que nem tudo aquilo que tem aparência de culto, de sagrado, é verdadeiramente sagrado, ó Pai, mas que o nosso coração esteja cativo à palavra, a palavra que nos santifica. Que o nosso coração esteja cativo, ó Pai, às coisas que foram reveladas pelo Senhor e que elas sigamos nós, nossos filhos, como forma de Te servir. Que não busquemos, ó Pai, o conhecimento oculto, que não busquemos, ó Pai, o conhecimento que o Senhor mesmo não nos apresentou, mas que confiemos, ó Pai, na Tua palavra como fonte da verdade. Ela sigamos, ela, ó Pai, obedeçamos. Guarda-nos, ó Pai, na manhã desse dia.
Guarda-nos, ó Pai, ao longo desse dia do Senhor. E que o nosso coração, ó Pai, não apenas nesse instante, nessa manhã, mas todo esse dia esteja cativo ao Senhor. Graças te damos por tudo, ó Pai. Graças te damos e em nome de Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos. Rogando, ó Pai, a tua bênção, a bênção que é expressa no amor de Deus, nosso Pai. A bênção que é expressa, ó Pai, na salvação em Jesus Cristo. E na unção e na consolação do Espírito Santo, que essa bênção esteja sobre a minha vida, o meu lar, sobre a bênção, ó Pai, essa bênção esteja sobre a vida e o lar de cada irmão e irmã que está nos acompanhando nessa mensagem, ó Pai. Que assim possamos ser abençoados, edificados e fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria podermos estar juntos na manhã de domingo. E aí eu quero deixar um convite para você estar conosco logo mais, daqui a pouquinho, às 6h30, na Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Um momento especial que estaremos louvando a Deus, servindo com nossas vozes, com nossos pensamentos, com nossas palavras, na certeza de que Deus, o nosso Senhor, estará a nos abençoar. Se você puder estar conosco, será uma alegria. Se por algum motivo justo você não puder estar, acompanhe a transmissão ao vivo do culto por meio da nossa fanpage. Certamente Deus também falará ao teu coração. Daqui a pouquinho, às 18h30, estaremos assim cultuando ao Senhor. Vou deixar mais um louvor nesse instante e que esse louvor possa falar ao teu coração. Que Deus nos abençoe e tenhamos um ótimo domingo na presença de Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador,
Aleluia.